Elivaldo Barbosa já de volta aqui conosco no Jornal do Piauí para voltar falando de política e falar de direito do consumidor, Elivaldo Barbosa. Muita gente está insatisfeito com a cobrança de valor extra nas bagagens dos aeroportos. Exatamente, mas esse é objeto de uma matéria que tramita na Câmara Federal e na Comissão dos Direitos do Consumidor teve uma acolhida, um parecer, foi aprovado um parecer contestando essa cobrança. Então tramita lá essa matéria que pode mudar exatamente esse mecanismo que tem causado muitas reclamações de consumidores que se utilizam dos aeroportos e, lógico, de suas bagagens para as viagens. Já está sendo questionado lá na comissão. Já foi, inclusive, teve o parecer do presidente da comissão, já foi aprovado para o fim da cobrança. O presidente da comissão está com a gente aqui. Conosco. Deputado. Tudo bem, deputado? Como vai? Martins, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, deputado. Deputado, qual é a chance real da comissão conseguir barrar esta cobrança que está incomodando muitos passageiros no transporte aeroviário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Joelso. Boa tarde, Elivaldo, a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. É um prazer estar aqui mais uma vez. Eu recebi essa missão de estar como presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara Federal. E alguns assuntos polêmicos têm sido pautados por lá. E eu tive a oportunidade de relatar realmente esse projeto que proíbe a cobrança extra. Só para atualizar os telespectadores, a ANAC fez uma norma no ano passado permitindo que as empresas pudessem cobrar, além da passagem, cobrar por bagagem despachada. Foi questionado na Justiça, foi suspenso, mas em primeiro caráter de liminar, caiu-se essa cobrança. O Senado editou um projeto que sustava essa portaria da ANAC, passou dentro do Senado e veio tramitar na Câmara. A primeira comissão que passou foi a Comissão de Defesa do Consumidor. E não poderia ser de outra forma o nosso relatório, o nosso parecer, tendo em vista que nós entendemos que a ANAC exacerbou o seu poder ao legislar, no nosso ponto de vista, e também por ter falta ou pouco embasamento técnico quando ela apresentou esse estudo. Nós cobramos estudos, cobramos várias vezes da ANAC teses que realmente poderiam beneficiar o consumidor. Infelizmente não. Está ainda em vigor, vai passar em outras comissões, mas existe um pedido muito forte para que esse projeto especificamente... Por enquanto está valendo, né? As pessoas estão pagando. Está pagando. E assim, as empresas estão dando descontos para aqueles passageiros que não querem levar bagagem. Mas você ter uma noção, é tão irrisório o desconto comparado com o valor da bagagem que é pago, o excesso. É de R$30 o valor de desconto para quem não leva bagagem, mas ao mesmo tempo, se você passar e levar uma bagagem, será cobrado certamente em torno de R$300. Algo desproporcional e nós estamos questionando. Vai tramitar em outras comissões, mas existe uma tendência que seja levado ao plenário o quanto antes para que a gente possa realmente derrubar e ter a força realmente da lei impedindo esse tipo de cobrança que, no nosso ponto de vista, é abusivo. Já pagamos uma passagem cara e pagarmos também uma outra taxa para despachar bagagem, realmente é algo inaceitável, impossível de observarmos de maneira calada. E sobre as franquias da banda larga, quando você faz esse contrato com as operadoras, que tem essa cobrança que quando chega um determinado limite acaba. A comissão também já deliberou sobre essa matéria? Essa semana, essa terça-feira, foi uma semana bastante, vamos dizer assim, produtiva na comissão. Eu também apresentei um relatório, discuti muito com as empresas de telefonia que prestam serviço à banda larga fixa, não banda larga móvel, é bom esclarecer, que a Anatel, há mais de um ano, já editou uma norma dizendo que elas não poderiam cortar a franquia de dados das pessoas, tendo em vista que elas contratavam por franquia de velocidade. E existia questionamento jurídico por parte das empresas a uma norma da Anatel que não é considerada uma lei. E nós também aprovamos os dois por unanimidade, esse da banda larga concedendo a internet de maneira ilimitada para quem tem a banda larga fixa assinada. Ficou claro e é lógico que ninguém hoje vive sem internet, utilizamos para trabalhar, para se educar, para buscar informações, até mesmo no lazer. Temos uma grande dificuldade de saber se estamos recebendo tudo que contratamos. Como é que você vai medir? Na verdade, nós não recebemos tudo que foi contratado. A própria norma da Anatel dá uma determinada porcentagem. E se você fizer na sua casa, o telespectador fizer na sua casa, é fácil, dá para entrar no site nacional, você pode buscar em qualquer site de busca
medidor de internet, você vai ver que você não está recebendo aquele valor contratado pago por você. Mas existe uma certa porcentagem já da Anatel em relação de tolerância. Mas certamente, em muitos casos, esse valor que é colocado para você, mesmo com a tolerância, não é o permitido. Deputado, na política, o partido ao qual o senhor é filiado, o PSB, vive aí uma situação que não é recente, de divisão de rumos, ou seja, uma parte tem uma determinada posição mais alinhada ao governo federal e a outra busca exatamente o desembarque. Já aprovou, inclusive, nas instâncias partidárias essa medida. Como é que o PSB local acompanha esse conflito, participa desse conflito em torno dos rumos nacionais do partido? Bom, Elivaldo, o PSB sofreu uma grande perda com a morte do Eduardo Campos. Ele era o presidente do partido, era o nosso líder, tinha uma unidade em torno dele dentro do partido. E depois da morte dele, assumiu interinamente um presidente, Carlos Siqueira, que ainda hoje é como presidente, mas que tem o seu mandato terminando, ou pelo menos para terminar para uma nova eleição dentro do PSB, agora em outubro deste ano. E como tudo na política, acontece muitas conversas, muitas disputas, muitos compromissos. E hoje existe uma disputa interna para quem vai continuar, se vai continuar a presidência do partido, o PSB, o Carlos Siqueira, e o atual vice-governador de São Paulo, que é o Márcio França. E essa disputa interna de posições dentro do partido tem refletido na composição da bancada. Muitos parlamentares que não eram do partido estão sendo convidados a se filiar. Eu dou exemplo aqui no estado do Ceará, o Odorico, que foi do PT, que depois veio para o PROS, assumiu agora o PSB do Ceará e tirando a presidência de um deputado federal, que era o Danilo Forte. E no Mato Grosso, mais recente também, o deputado Valtenir, ele já tinha sido do PSB, estava afastado para o PMDB e agora retornando, também retirando 2 deputados da direção do partido, tem feito com que a bancada entre em conflito em relação a algumas posições. E isso realmente reflete nas posições da bancada. Existe uma divisão clara, o PSB nunca tinha fechado questão, nem mesmo do impeachment da Dilma, o PSB não se manifestou e fechou questão em relação à reforma trabalhista, colocando alguns parlamentares, inclusive eu, que acredito que a reforma é benéfica para a sociedade do ponto de vista trabalhista, votei a favor dela, colocando a gente em algum conflito interno. E, infelizmente, esse conflito tem se repercutido ao longo de todo o posicionamento. Eu acredito que esse conflito será terminado com a próxima eleição em outubro interna do PSB. Deputado, além da eleição interna do PSB, tem as eleições de 2018. Essas eleições apontam para uma expectativa de poder do seu partido no estado de São Paulo, né, Erivaldo? Se eventualmente Geraldo Alckmin sai a candidatura à presidência, o governador do estado passa a ser do PSB. E o que se representaria aí força para o segmento que ele defende, né, Erivaldo Barbosa? Seguramente. É um candidato forte, não é, deputado? O Márcio é uma pessoa preparada, já foi deputado estadual, foi prefeito de São Vicente há muito tempo, foi deputado federal, hoje está como vice-governador, uma pessoa que já é experimentada na política. A bancada daqui é alinhada a ele, os 3 deputados? Hoje nós somos alinhados ao Márcio França, até porque entendemos que ele é a pessoa que tem maior capacidade de aglutinar essas forças divergentes. Pernambuco perdeu a força. Pernambuco está dividido, nós temos lá 2 grupos, um grupo do senador Fernando Coelho Bezerra e o grupo do atual governador, que é ligado ao presidente Carlos Siqueira. Então, Pernambuco está dividido, porém ainda é um partido muito organizado e forte lá dentro da eleição interna do PSB. E aqui no Piauí, os 3 deputados permanecerão no partido em qualquer circunstância? O presidente, no caso aqui, o ex-governador Wilson Martins, qual o rumo que o senhor vislumbra para o partido no estado? Elivaldo, nós construímos o PSB praticamente do zero aqui no estado do Piauí. Nós pegamos o PSB com poucas cidades e espalhamos nos 224 municípios. O Wilson fez um trabalho importante, levando à frente a bandeira do PSB. É precipitado falarmos em saída do partido. Eu acredito que não é o interesse, não é o nosso intuito deixar algo que nós realmente ajudamos a construir, defendemos as bandeiras. Eu me sinto contemplado
dentro da posição partidária de centro-esquerda do PSB, não sendo aí nenhum puxadinho nem do governo, nem da oposição, mas tendo as suas posições firmes. O PSB é um partido histórico, antigo, e eu acredito que seria precipitado falar em algum tipo de rompimento ou de saída. Agora, existe debate, existe discordância, mas na política sempre o debate tem que prevalecer. Particularmente, eu não me sinto fora do PSB, pelo menos até o momento. Até o momento. Então, dos 3 deputados, o senhor acredita que os 3 permanecem? Existe grande possibilidade dos 3 permanecerem, no meu ponto de vista. Eu tenho uma relação muito próxima ao deputado Átila Lira, converso com o Átila Lira praticamente todos os dias lá em Brasília, também tenho uma relação muito boa com o deputado Heráclito Fortes, e nós temos tido o cuidado de sempre tirar uma posição conjunta e uma posição da bancada do Piauí em relação ao PSB, não tendo uma posição isolada. Eu acredito que é possível, dentro das circunstâncias, nós construirmos aí uma alternativa dentro do próprio PSB. Uma última questão, o PSB segue com pretensões de disputa de cargo majoritário em 2018? Sim, nós temos o partido bastante organizado, tivemos um número bastante elevado de lideranças políticas eleitas como prefeito, como vereadores, vice-prefeitos, e também em algumas cidades nós perdemos as eleições municipais, mas ficamos lá com a semente da oposição muito forte. E o PSB certamente tem um projeto para o Piauí, um projeto majoritário. O nome mais lembrado é do ex-governador Wilson Martins, que internamente, dentro do PSB, nós estamos discutindo essa candidatura dele. A princípio, nós do PSB vemos e observamos uma candidatura a Senado com muito bons olhos, mas nós não podemos descartar do campo de vista majoritário um outro tipo de candidatura. É certo que o PSB Senador, vai participar... Né? Quando você fala visto com bons olhos, é para o Senado. Para o Senado, exatamente. Sempre nós estamos observando com bons olhos essa candidatura, internamente discutindo com os nossos militantes, com os nossos filiados, mas nós não descartamos também um outro tipo de candidatura majoritária para o Estado. O importante é que o PSB... O próprio governo, Alivaldo, acredito que sim. O PSB é um partido forte, está na oposição desde o primeiro momento, nós mantemos a nossa coerência, não fomos colocados no governo, fomos colocados na oposição pelo povo, temos toda a coerência dentro da política, todo o respeito pela posição que nos deixaram, e eu acredito que nós vamos construir, juntamente com a oposição, alternativas para o Estado do Piauí, tanto do ponto de vista da candidatura a Senado, que a princípio o PSB trabalha, como também do ponto de vista de governo. Tá certo. Queria agradecer o deputado Rodrigo Martins, muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço, Joelcio, Elivaldo, uma boa tarde a todos. Muito obrigado. Elivaldo Raposo, obrigado a você também, Elivaldo.